Fala galera, Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias. Eu vim aqui hoje para falar sobre o país mais fechado do mundo. Saiu a notícia recentemente que o líder Kim Jong-un teria morrido de complicações em operação, também depois teve uma parada cardíaca. Então tem gente falando que ele morreu, tem gente falando que ele não morreu. Então eu vou contar tudo nesse vídeo, começando pela história para entender a história da Coreia do Norte, como se formou e várias outras coisas. E no final também vou falar quem pode suceder o cargo do Kim Jong-un. Se vai ser a filha dele, se vai ser os filhos dele, a esposa e o que pode acontecer nesse meio campo aí, beleza? Então se você não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade, nenhum fato histórico, nenhuma curiosidade e venha viajar comigo nesse vídeo aqui, beleza? Após o final da Segunda Guerra Mundial surgiu a Guerra Fria, que foi ali um embate dos Estados Unidos junto com a União Soviética. Então os dois dividiram ali a Coreia. Uma Coreia do Sul ficou sendo a parte capitalista e a Coreia do Norte ficou sendo a parte comunista. A Coreia do Sul pelos Estados Unidos e a Coreia do Norte pela antiga União Soviética. E um ano depois, Kim Sang foi o primeiro ali presidente da Coreia do Norte. Então ele criou o Partido Comunista e tirou a União Soviética ali do poder. Então ela começou em 1948 a ser administrada pelo Kim Sang. E aconteceu a mesma coisa com a Coreia do Sul, rompendo ali com os Estados Unidos. E isso parecia que ia ficar tranquilo, mas 2 anos depois surgiu a Guerra da Coreia, onde a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. E depois de 3 anos de guerra, eles assinaram um acordo de paz, um acordo de trégua, que não ficou muito claro como que funcionaria isso e até hoje existem conflitos ali, não existe mais a guerra ali, não existe tanta matança, mas ainda existe aquele conflito e eles não se dão bem, a Coreia do Sul com a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte se tornou aí, infelizmente, o país mais fechado do mundo, que eu vou explicar um pouquinho agora sobre o seu regime. Enquanto a Coreia do Sul se tornou um país ali com laços com outros países, uma parte política ali bem definida e um país que até se desenvolveu bastante ao longo dos anos, a Coreia do Norte preferiu fazer o que já estava fazendo. E a Coreia do Norte se tornou um regime rígido, ditatorial e que tem que ser passado de pais para filhos aqui, aqueles costumes ali que só na Coreia do Norte existe. E explicando um pouquinho assim da Coreia do Norte, teria como falar aí 1 hora, mas lá a religião não é bem aceita, na verdade nem tem religião, e a religião deles são os líderes. Então os líderes eles são bem aceitos ali, são como se fossem deuses. Então todo mundo ali, eles têm que fazer reverência a deuses, que são os líderes. Para vocês terem uma noção, uma curiosidade, em vários lugares tem as fotos do pai e do avô do Kim Jong-un, e você, caso esteja passando por lá e tirar uma foto e cortar a cabeça dele, você vai preso. Então existem várias coisas assim que pra gente no mundo aqui é uma coisa assim inaceitável, mas é cultural deles e isso que torna o país mais fechado do mundo. E até 94 o avô presidiu a Coreia do Norte, depois se tornando ali pro avô do Kim Jong-un, que ficou no comando até 2011, quando teve um ataque do coração. Então por isso que não está descartado que ele possa ter morrido ou que ele possa não ter morrido. Então fica esse embate. Na verdade, ele não era o filho mais velho, então podia não ser ele, só que ele era o mais dedicado. E por ser o mais dedicado, acabou sendo escolhido ali e ele já se envolvia com a política. Então ele acabou sendo escolhido para ser o sucessor. Então ele ficou presidindo, ou está presidindo até hoje, 2020, e até agora não se sabe o paradeiro. Muitas coisas são escondidas na cultura norte-coreana, como a idade dele. O pessoal diz que ele tem entre 34 e 37 anos, não é revelada a idade do ditador norte-coreano. Outra coisa também, que a esposa dele teve o nome modificado quando casou com ele, e também por segurança não pode mais encontrar os seus pais. Olha que coisa doida. Então teve o nome trocado para um nome totalmente diferente, que não era o dela, e hoje em dia ela não pode encontrar com os pais. E muito se fala o que está acontecendo, o que aconteceu na Coreia do Norte. Será que ele morreu? Será que ele não morreu? E como é uma potência nuclear, fica muita especulação e muita coisa que pode acontecer. Coisas boas, coisas ruins. Será que o machismo lá instaurado vai acabar, vai terminar? Porque também pode ser que a filha dele possa vir assumir o cargo. Isso tudo é especulação, já que o sistema é tão fechado, é o que a gente especula e de acordo com o que aconteceu com outros casos que sucederam ali, o trono da
Coreia do Norte. E a filha Kim Jong-un pode suceder por quê? Porque ela já tem uma relação ali na política, ela pode ser um elo ali bem importante na política norte-coreana. Mas como eu falei, é muita especulação, não se sabe se o líder morreu ou não, mas a especulação é forte que tenha acontecido alguma coisa grave. Por dois motivos. No feriado do dia 15 de abril, que celebra a morte do seu avô, ele não estava presente. O avô, todo mundo faz reverências e ele está lá num palácio embalsamado, mumificado. Acredite, é isso mesmo, ele está lá mumificado, então todo 15 de abril eles vão lá para celebrar aí tudo que o líder supremo fez, então tem essa celebração. E no dia 15 de abril ele não estava presente. E o que aumentou o outro fator, no dia 25 de abril, que tem outro feriado na Coreia do Norte, ele também não apareceu. Então muita gente criou a especulação que ele teria morrido, que ele teria infartado. E sim, a família dele tem problema no coração, o avô dele morreu de problema no coração, o pai também teve problema de coração, então acham que ele pode ter vindo aí a falecer do coração. O que você acha? E outro fato curioso também, que como um ditador ele faz o que puder e o que quiser para sempre ali ser respeitado. Em 2017 ele se viu ali podendo perder o cargo se acontecesse alguma coisa para o irmão. O que ele fez? Mandou matar o irmão. Isso mesmo. E o tio também, que ele tinha alguns problemas, ele mandou matar. Ou seja, parece até um filme, né? Tem um filme do Sacha Baron Cohen, O Ditador, que ele faz isso, mas é de uma forma engraçada. Mas você pode trazer ali para a realidade da Coreia do Norte, infelizmente. E o mais bizarro que acontece na Coreia do Norte é que a população, grande maioria ali, tem problema de dinheiro, que não é um país rico, mas ele tem mais de 100 carros de luxo e 17 palácios. Para que isso? Exatamente. É estranho a gente falar sobre isso, né? Sobre um regime totalmente fechado, que a gente tem uma liberdade tão grande aqui, que às vezes por conta disso que está acontecendo, que aconteceu, da gente ter que ficar em quarentena, a gente acha que a gente perdeu a nossa liberdade. E felizmente a gente tem uma liberdade. Na Coreia do Norte não tem liberdade nenhuma. Então, quando a gente pensa na nossa liberdade, a gente deveria olhar para eles que não têm acesso à internet, que não têm acesso a nada, e o governo controla tudo. É um país realmente super ultra fechado. Então, pouca coisa a gente sabe do que acontece na Coreia do Norte. E para ter uma noção, se você for visitar a Coreia do Norte, você só entra pela China, que é onde eles estabelecem desde parte comercial até a parte ali amigável, é o único lugar que você consegue entrar, e você tem que andar o país ali com outra pessoa, com um guia, você não pode ficar sozinho. Então, eles vão estabelecer quais os lugares que você vai frequentar e quais os lugares que você pode visitar. E se passar por algum lugar aí que tenha a estátua do avô, do pai, você tem que sair e fazer uma reverência ali. Então é muita coisa assim fora da nossa realidade que vai fazer a gente refletir e também ver o que pode acontecer no cenário global diante de tanta crise, se realmente o líder ali tiver falecido e tiver que entrar outra pessoa no poder. Será que vai entrar os filhos dele ou vai entrar realmente a filha dele? E isso seria bom pra gente, não seria? Será que a gente diminuiria um pouco o impacto? Lembrando que é uma força nuclear muito forte, a gente não sabe quais são as ideologias, quais são as ideias de outra pessoa ali que vai suceder. Lembrando que recentemente, aí, cerca de 1 ano, 2 anos, o líder teve um encontro com Trump, pareceu totalmente político, mas pelo menos já é um avanço ali de pelo menos uma conversa. Isso já é bom para a humanidade, isso já é bom para desenvolver mesmo, né? E que o povo da Coreia do Norte, que provavelmente tenha muita vontade de viver, mas simplesmente não conhece o que é fora ali do país, até porque eles não podem viajar, imagina um país que você não pode viajar, e que eles consigam ali de alguma forma mudar essa... Eu não vou dizer mudar a mentalidade, porque as pessoas não têm culpa, mas que os líderes mudem a mentalidade e ver ali que isso pode ser modificado. Acho que a gente consegue fazer coisas boas. Espero que de tudo isso, se ele morreu, se ele não morreu, não estou aqui para julgar, mas que isso possa trazer bons ares para a Coreia do Norte. E outras curiosidades, né? Óbvio que não são curiosidades muito boas, mas em 2014 Kim Jong-un ele elaborou ali uma lei que todo mundo que tivesse um nome igual a dele teria que modificar, ninguém poderia ter um nome igual ao dele. E todo mundo que desafiar ele ou for contra as ideias dele pode ser preso ou até mesmo morto. Ou seja, realmente
um regime ditatorial imenso da Coreia do Norte. Então, galera, esse é mais ou menos um resumo aí de tudo que aconteceu. Como eu falei, né, tem muita história aí. Se vocês gostaram, comenta aqui, diz qual a sua opinião. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais aprofundado falando mais sobre essa relação aí da Coreia do Norte com o resto do mundo, um pouco da Guerra das Coreias, da Guerra Fria, depois que acabou essa Segunda Guerra Mundial e tudo isso que aconteceu aí, que a gente vive hoje. Na verdade, o que eles vivem lá é uma coisa muito mais fechada do que a gente imagina. Para terem uma noção, a gente não pode, se a gente for como turista lá, a gente só pode ir em algumas cidades, em alguns lugares. Então, realmente é bem restrito, é bem fechado. Só tem um canal de TV, que é o governo que manda. Então, o governo que manda fazer tudo. E pensando para o lado mais humanitário das pessoas, as pessoas acabam não sentindo muito. Por quê? Porque elas nunca experimentaram. Imagina você que se você nunca tivesse rede social, se você nunca tivesse a oportunidade de entrar no YouTube, assistir esse vídeo, para você não teria essa falta ali, porque você nunca aprendeu a ter aquilo. Então pensa um pouquinho nessa liberdade que foi tirada deles, na verdade nunca foi dada ao povo norte-coreano, e que isso sirva também como um aprendizado para a gente aqui, todos os outros países que têm essa liberdade, e a gente acaba não dando valor. Então acho que esse vídeo é muito mais para a gente refletir sobre as coisas e também para entender um pouquinho da história aí das Coreias, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí e tenham viajado um pouquinho também aqui no canal do Estruturando Ideias. Se vocês gostaram, comenta, inscreva-se no canal, ativa o sininho, passa para algum amigo também se ele gosta de história, se ele quer ficar inteirado aí nas coisas que estão acontecendo, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu sou Álvaro Fernandes, até a próxima, um grande abraço.